Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A nova ponte do Guaíba tem 35% de conclusão das obras. As dificuldades para realizar o projeto, no entanto, preocupam o movimento empresarial voltado para o tema, que estima perdas de mais de R$1 bilhão por ano sem o caminho para a metade sul do estado. A nova ponte é considerada essencial para o desenvolvimento da metade sul do estado e para o escoamento da produção industrial das cidades de Guaíba e Eldorado. As obras começaram em 2014, mas foram paralisadas em maio deste ano por falta de repasse de recursos. A dívida do governo federal com a empreiteira Queiroz Galvão é de R$50 milhões. Falta de definição para dar prosseguimento à obra é uma decisão de governo, do próprio Ministério, que se disponibilizasse recurso para andamento da obra, nós teríamos plenas condições de dar andamento na obra sem problema nenhum. Na audiência pública, o movimento Ponte do Guaíba, formado por empresários da metade sul, propôs que a Concepa, que é a concessionária responsável pelo pedágio da BR-290, assuma as obras da ponte, em troca da continuidade da concessão. Se a Queiroz, não existe verba para a Queiroz, que seja entregue para a Concepa, né? Porque a Concepa, ela faz, né? Ela tem condições de fazer. Então que seja entregue para ela e ela dá continuidade e entrega a ponte, sem pedágio em cima da ponte. Isso é importante, porque não adianta a gente tirar o gargalo que é a ponte e colocar um gargalo que é pedágio em cima da ponte. O contrato de concessão da Concepa para exploração da BR-290 termina em julho do ano que vem. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, está elaborando um estudo que prevê a renovação das concessões por meio de licitação e prometeu estudar a proposta do movimento Ponte do Guaíba. A ecobarreira instalada em março na capital já evitou que mais de 20 toneladas de materiais jogados no arroio dilúvio chegassem ao Guaíba. Garrafas plásticas, sacos, madeira e animais mortos estão entre os resíduos recolhidos nos 2 primeiros meses da implantação do sistema. Todo o material retirado é coletado pelo DMLU. O Código de Limpeza Urbana considera infração gravíssima jogar, descartar ou abandonar resíduos nas margens ou dentro de rios, córregos e arroios. A multa é de mais de R$ 5.200. O sol predomina na maior parte do período em Porto Alegre, mas o frio continua e a máxima não ultrapassa os 13 graus. Em Novo Hamburgo, tempo nublado com algumas aberturas de sol e temperatura de 16 graus. Céu parcialmente encoberto em Tramandaí, no litoral norte, onde faz 14 graus. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre disponibiliza 6 consultórios no Centro Histórico para exames gratuitos do vírus da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. A população pode fazer os testes entre hoje e amanhã. O resultado do exame fica pronto em até 30 minutos. Quem passa pelo Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico, vai receber muita informação e ainda pode, em alguns minutos, sair com o resultado do exame para HIV/AIDS, sífilis e hepatite C. O teste é sigiloso, rápido e só exige 3 gotinhas de sangue. E a campanha alerta que não é só o grupo de risco, principalmente no caso de HIV/AIDS. Todos devem procurar este tipo de exame. A gente da campanha ali usa, né? Se é casado também faça, porque as pessoas têm um passado. Então as pessoas têm medo de fazer o teste. O que a gente está dizendo é, faça o teste, saiba a sua sorologia. Se for negativo, continue com as suas práticas seguras. Se for positivo, hoje é possível a gente fazer o tratamento precoce. É muito melhor eu descobrir hoje, estando com a minha vida normal, assim, né, com essa aparência saudável. É melhor que eu descubra agora e tratar antes de eu ficar doente do que numa situação já que pode ser um pouco mais complicado. Porto Alegre é a cidade brasileira com a mais alta taxa de detecção nos últimos 5 anos. São 94 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Mas é o diagnóstico e o tratamento que vem no mesmo período reduzindo os casos de mortalidade por HIV e AIDS.
Hoje, rapidamente, a pessoa que é detectada com uma doença sexualmente transmissível, em menos de 30 dias, ela já vai para consulta com o especialista. Se a pessoa tem o teste positivo para HIV, AIDS, ela também é rapidamente colocada dentro dos nossos serviços especializados, acompanhamento de atenção básica, colocamos teste rápido. Então, assim, é um momento onde todas as pessoas podem vir aqui falar com os profissionais, com outras pessoas abertamente sobre sexualidade, que era um grande tabu, e em Porto Alegre está dando exemplo isso. Mais da metade dos postos de saúde da capital já não tem doses da vacina contra a gripe. A informação é da Prefeitura. 20 mil doses haviam sido liberadas para imunização de pessoas não pertencentes a grupos de risco. Estes também continuaram tendo acesso à proteção contra a gripe. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre não vai renovar o estoque. Informações sobre os postos onde a vacina ainda está disponível podem ser obtidas pelo telefone 156. São menos de 40% das unidades. A paralisação dos trabalhos em empresas de transporte escolar está prejudicando a aula de mais de 600 alunos de Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul, no centro do estado. O motivo é a falta de pagamento do estado. 8 empresas ainda não receberam pelos dias trabalhados em 2016. Segundo a Secretaria da Educação, parte dos processos aguarda pagamento da Secretaria da Fazenda. O restante está sendo analisado pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado, que identificou problemas na documentação enviada pelos transportadores. Nesta manhã, no Colégio Estadual Protásio Alves, em Porto Alegre, houve um encontro de alunos, pais e professores para discutir as estratégias para a reunião desta tarde com representantes do governo do estado. Logo cedo, estudantes das escolas ocupadas, professores e pais de alunos começaram a chegar para a reunião. Lá dentro, o grupo fazia uma avaliação do movimento de ocupação até aqui. O outro assunto colocado em discussão foi a estratégia para a audiência de mediação entre representantes das escolas ocupadas com o governo do estado, que ocorre hoje a partir das 2 da tarde no auditório da Procuradoria Regional do Estado. Após o encontro, os alunos farão uma caminhada para apoiar a manifestação dos professores no início da tarde. Dia ensolarado com poucas nuvens em Caxias do Sul, onde a máxima não deve ultrapassar os 13 graus. Sol entre poucas nuvens em Passo Fundo e temperaturas baixas na casa dos 10 graus. Em Ijuí, céu claro e termômetros registrando 14 graus. Give me a reason, I gotta know, do you feel it too? Now love me right like I know you can, we can lose it all, when love takes over, yeah, you know you can't deny, when love takes over. Veja daqui a pouco, nível de endividamento de famílias gaúchas permanece alto no mês de maio. E na série sobre desemprego, qualificação pode ser um diferencial na busca por uma vaga no mercado de trabalho. Uruguaiana teve névoa fraca ao amanhecer, mas o dia segue ensolarado com máxima de 15 graus. Mesma temperatura em São Borja, onde o céu permanece claro. Em Alegrete, tempo parcialmente nublado, faz 12 graus. Em tempos de crise de juros de mais de 400% no cartão de crédito, pagar dívidas e manter a conta no azul é uma tarefa difícil. Aqui no estado, o nível de endividamento das famílias continua alto. Em maio, o índice fechou acima de 62%, segundo pesquisa da FEComércio. Esta aposentada trabalha em 7 bicos, já não tem fim de semana faz tempo. E todo o dinheiro que ganha é para pagar dívidas. Nem cartão de crédito ela usa mais. Se eu continuasse usando o cartão de crédito e não conseguindo pagar o 100% daquilo que era me cobrado, eu não teria como pagar. Então o que eu fiz? Parei de comprar com cartão de crédito e negociei essas dívidas. Aliás, o cartão de crédito é o grande vilão dos devedores, seguido dos carnês e dos financiamentos de veículos. Hoje, 62% das famílias gaúchas estão endividadas. O percentual é superior ao mesmo período do ano passado, quando 50,6% estavam nessa situação.
Mas o endividamento de hoje é diferente do verificado em 2010 e 2011, quando o aumento do poder de compra das pessoas, aliado à confiança no mercado e à estabilidade, impulsionaram o consumo. A gente tem uma situação econômica bastante ruim, né? Então a gente tem nesse momento aumento do desemprego, queda da renda e uma inflação alta já há um bom tempo. Todos esses são fatores que fazem com que as famílias tenham mais dificuldade de saldar os seus compromissos mensais e acabam, né, por vezes, sendo obrigadas a assumirem dívidas para saldar compromissos mensais que são essenciais, que não podem ser postergados. A situação é tão grave que as dívidas já representam quase 32% da renda mensal das famílias, que em média levam mais de 7 meses para quitar os débitos. Para não deixar o nome sujo na praça, o desafio para os devedores é se organizar financeiramente. Colocar no papel a renda e os gastos do mês ajuda a visualizar onde o seu dinheiro é essencial e onde ele não é. E nessa caça às bruxas, nada fica de fora. Nem aquele pãozinho de queijo que custa só 75 centavos, mas que você come todo dia. Mas se não for um hábito, até dá para levar. De vez em quando. No caso, hoje é porque eu não almocei. Num país que vive de crédito, estar endividado não é necessariamente algo ruim. O problema é quando não se consegue eliminar a dívida. Hoje, quase 30% das famílias do estado estão inadimplentes e devem demorar para colocar as contas no azul. Desde as 9 da manhã de hoje está disponível a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2016. As informações estão na página da Receita Federal na internet ou no Receita Fone 146. Cerca de 121 mil gaúchos têm direito à restituição. A prioridade são os contribuintes idosos e os que têm alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. O dinheiro estará disponível no dia 15 de junho. Poucas vagas e muitos candidatos. As agências de emprego tentam conciliar os currículos com as exigências dos empregadores. Quem tem qualificação sai na frente na disputa, mas a realidade mostra que o desemprego atinge principalmente quem não completou o ensino médio. É o que você vai ver na terceira reportagem do TV Repórter sobre desemprego. Manhã de segunda-feira no Cine de Porto Alegre. No Sistema Nacional de Emprego, há inúmeras oportunidades em várias áreas. E não faltam candidatos. As histórias são sempre diferentes, mas o que quase não muda é o nível de escolaridade. Muitos candidatos não têm nem o ensino fundamental completo. Elton, tu estudou apenas até a 7ª série. Isso tem se mostrado uma dificuldade na hora de buscar emprego? Sim, tem mostrado sim, porque eles não procuram não chamar muito pessoa com menos série, assim, tipo, escolaridade baixa, eles não chamam muito. Tu tá procurando emprego há 6 meses, mas antes disso tu trabalhava com o quê? Eu trabalhei como auxiliar de cozinha, chapista, estoquista de loja, por enquanto isso daí. E tu busca vagas vagas nesses setores? Nesses setores, ou serviços gerais, ou limpeza, qualquer coisa. Claro que as opiniões se dividem. David foi repositor em um mercado por 5 meses e há 2 está desempregado. Tu tem notado alguma dificuldade para voltar ao mercado de trabalho? Ah, muito. Já deixei vários currículos em vários mercados e nada. Agora nada. Mas e por que tu acha que está tão difícil? Ah, eu não sei bem dizer. Não sei dizer bem. Mas será que falta vagas no mercado de trabalho ou daqui a pouco falta experiência da tua parte, falta qualificação da tua parte? O que tu acha? Bom, acho que falta no mercado mesmo. Experiência no mercado, porque da minha parte, tudo ok. Hoje o Cine disponibiliza vagas de cerca de 100 empresas. A maioria é voltada para o atendimento ao público. Também é realizado um trabalho de acompanhamento do candidato. Aqui no Cine Municipal nós temos um trabalho da manutenção, nós temos uma supervisora que faz a manutenção da vaga, onde ela entra em contato direto com a empresa para ter esse retorno. E também nas quintas-feiras a Secretaria do Trabalho e Emprego disponibilizou aqui uma assistente social, onde nós vamos dar esse atendimento para o trabalhador. Por que ele não foi para a vaga, por que ele não conseguiu a vaga e também o retorno daquele que foi em busca da vaga e está em processo de seleção. E para quem não consegue a vaga, qual é o principal problema que vocês conseguem avaliar no momento que vocês têm esse feedback?
é a qualificação. Nós temos hoje muitas vagas e o mercado, como está enxuto, né, ele está exigindo mais qualificação do trabalhador. Mas há casos de trabalhadores como o Zeno, que mesmo com qualificações não encontra colocação no mercado formal. Há 20 anos, sem carteira de trabalho assinada, ele sobrevive fazendo vendas de porta em porta. Ele fala inglês, espanhol, francês e italiano. Quase se formou em letras pela URGS e trabalhou mais de 15 anos como funcionário público da extinta Caixa Econômica Estadual. A vida dele podia ser muito melhor do que a hoje, mas as coisas não deram tão certas para o seu Zeno. Eu não posso me dar muito ao luxo de escolher muito, porque eu já passei da idade, né? Não sou mais gurizão, infelizmente. Tem que pegar qualquer coisa que aparece, mas é difícil para velho. Essa aqui é a verdade. No país, mais de 170 mil idosos estão desempregados. A geração mais ameaçada, no entanto, ainda é a dos jovens entre 16 e 24 anos. De 2014 a 2015, houve um salto mais intenso na desocupação, que chegou aos 6 pontos. Luanda foi demitida com outros 500 trabalhadores da construção civil no primeiro trimestre do ano. Na expectativa de virar o jogo, ela voltou para a sala de aula. Mas na maioria das vezes, para quem tem um olho técnico, vê que não foi bem executado, entendeu? E uma edificação, cara, uma casa, um prédio, tem vidas ali dentro, né? Então, a gente vê cada coisa aí, desmoronamento. Ou senão as pessoas acabam, mal entram para uma casa e daqui a 6 meses tem que começar a reformar. Tudo isso com problemas de execuções, né? Onde tem aquele profissional, que trabalha há 20 anos na área, mas que nunca entrou para dentro de uma sala de aula para se qualificar. E foram presos integrantes de uma quadrilha que fraudou o INSS e o seguro-desemprego em mais de 17 milhões de reais. A Polícia Federal, o Ministério do Trabalho e a Previdência Social desencadearam a Operação Belo Monte em 10 cidades, a maior parte no Vale dos Sinos. Os policiais federais cumpriram 7 mandados de prisão preventiva, 12 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento, e 26 de busca e apreensão. O alvo são operadores de um esquema que fraudou o seguro-desemprego em pelo menos 15 milhões e 400 mil reais e a Previdência Social em mais 1 milhão e 600 mil, podendo chegar a 5 milhões. A quadrilha aliciava laranjas que estivessem desempregados há mais de um ano e usavam as carteiras de trabalho para criar empregos falsos em empresas de fachada e encaminhar o pedido de seguro-desemprego. Eles fazem o registro retroativo de um ano e meio, conforme o caso, conforme a situação. E aí, eles fazem os documentos que são exigidos pela Previdência Social e pelo Ministério do Trabalho para fazer a concessão do seguro-desemprego e imediatamente fazem a rescisão do contrato de trabalho e fazem o requerimento do seguro. E logo em seguida passam a receber as parcelas do seguro. Muitos das pessoas que funcionavam como laranja possuem algum tipo de passagem por porte de entorpecentes. Um dos líderes do esquema é da cidade de Sapiranga e foi preso antes por envolvimento com o tráfico de drogas. Funcionários do Cine de pelo menos 4 cidades estariam envolvidos e foram proibidos de ter acesso às agências. A operação teve como alvo cerca de 55 empresas fantasmas, mas são mais de 100 as investigadas. A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa vota daqui a pouco o relatório que recomenda a cassação do deputado estadual Mário Jardel. O parlamentar do PSD enfrenta acusações como envolvimento com o tráfico de drogas e apropriação de diárias. A repórter Angélica Coronel tem outras informações. O primeiro a falar na sessão foi o corregedor da Assembleia, deputado Marlon Santos. Ele disse que não tem dúvidas do envolvimento do deputado Jardel com traficantes de drogas, que inclusive usariam carros e o telefone da Assembleia Legislativa. Depois, houve a leitura do relatório da subcomissão processante, formada dentro da Comissão de Ética da Assembleia. O relator, deputado Francisco Turra, do PP, pediu a cassação do mandato do deputado Jardel. O deputado está em licença médica. A defesa chegou a pedir que os trabalhos da subcomissão fossem interrompidos durante este afastamento, mas o pedido foi negado. Angélica Coronel, para o Canal Aberto.
O sol aparece entre poucas nuvens em Santa Cruz do Sul, onde faz 11 graus. Em Santa Maria, tempo nublado com algumas aberturas e máxima de 13 graus. Dia ensolarado e frio em Cachoeira do Sul, com temperatura de 11 graus. Veja a seguir, Orquestra de Câmara Teatro São Pedro destaca jovens talentos gaúchos. Ensolarado, mas a máxima não ultrapassa os 11 graus. Em Pelotas, tempo parcialmente nublado e termômetros registrando 14 graus. Mesma temperatura na cidade de Rio Grande, onde o sol aparece apenas com pouca variação de nuvens. E agora cinema. Com 47 anos de carreira, um Oscar e 5 Globos de Ouro, Alfredo James Pacino, ou Al Pacino, ficou conhecido por ter interpretado papéis memoráveis, como O Poderoso Chefão, Scarface e Em Perfume de Mulher, que lhe rendeu a estatueta mais cobiçada do cinema. Pois quem quiser conhecer um pouco mais do início da carreira de Al Pacino, pode conferir o longa Sérpico, de 1973, onde ele interpreta um policial nova-iorquino. O filme está em cartaz na Sala Redenção, da URGS, e é o tema do comentário da jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos. Uma ótima oportunidade de conferir o início da carreira aí do Al Pacino e uma grande atuação dele. O Sidney Lumet consegue extrair dele uma grande atuação e um personagem bem complexo. A gente vai ter justamente o título do filme, né? O Serpico, que é um policial que é muito idealista, então a gente acompanha ali o desenrolar da carreira dele e como ele vai se relacionar com um problema aí que é bem familiar na nossa sociedade, que é a sociedade brasileira, a corrupção. Então, ele é uma pessoa muito séria e idealista e ele não aceita qualquer tipo de corrupção. Só que o que vai acontecer? Ele vai deparar com toda uma estrutura que acaba, né, permitindo e muitas vezes incentivando os profissionais corruptos. Então ele vai se reportar primeiro aos seus colegas, né, e dizer que não quer acabar incorrendo na corrupção, depois aos superiores, depois aos gestores políticos e depois também à imprensa. E de nenhuma forma ele vai conseguir respaldo para tentar uma carreira aí alternativa, por assim dizer, para que ele não tenha que ser corrupto também. Uma coisa interessante é que nesse filme o Al Pacino ele gravou de uma forma um pouco diferente do que geralmente é feito. Ele gravou do final, então o personagem mais velho, para o começo, ele mais jovem, o que é considerado uma técnica bem difícil para os atores, ressaltando aí o quão ele era bom e domina, né, a técnica, então bom desde já de jovem, né, talentoso desde já de jovem. Então o Serpico, que é um filme que é representante muito forte da nova Hollywood, né, mas uma espécie de nome que foi cunhado aí a esse movimento cinematográfico que tinha mais esse cunho social, filmado lá nos Estados Unidos, e que traz então um tema bem candente aqui pra gente aqui no Brasil também, né, a corrupção e como tentar fugir de uma sociedade que às vezes incentiva, né. E essa é a dica então, Serpico, ali no campo central da URGS, na Sala Redenção, e a outra é sintonizar, vocês sabem, a 107.7. Uma boa semana para todo mundo. Yo estoy fundido. Podemos hacer lo que tú quieras. ¿Escuchaste eso? Lo vamos a pasar bien, ¿no te parece? Vos y yo, Truman y yo, ya sé que preferiría que haya venido con mi prima, doctor. Es mucho más guapa que mi amigo, pero como vino unos días a visitarme, no me lo puedo quitar encima. La voz te escucha. Todo lo que vos opines le parece importante, Tomás. ¿Qué es eso tan importante que has aprendido? Um show de música e aprendizado, tudo ao mesmo tempo. Assim foi a apresentação da Orquestra de Câmara Teatro São Pedro em mais uma edição do Concertos Banrisul para a Juventude. Centenas de crianças e adolescentes participaram do evento e entre estes jovens, um deles chamou a atenção de todos pelo talento. Mais do que uma apresentação, uma aula sobre como funciona uma orquestra e o som que se pode tirar de cada instrumento. O clarinetista Isaac Lopes foi um dos destaques do concerto.
emocionante porque, tipo, mostra músicas clássicas e músicas populares que eles já conhecem, músicas clássicas para eles conhecer, né? Quem sabe algum ache legal e queira fazer aula de música, essas coisas. E vira um músico também, então é bem empolgante. A apresentação não terminou no palco. Músicos e espectadores saíram do teatro e confraternizaram em frente ao São Pedro. As flautas foram as mais legais pra mim, mas eu gostei de todos. Foi muito show, muito bom. Muito bom, perfeitamente do jeito que eu imaginava, muito, muito bom. É emocionante ver realmente a atenção das crianças, a possibilidade do maestro transmitir para essas crianças o valor da música, o valor de uma casa como essa, o teatro. Eu fiquei muito, muito emocionada. Mais de 70 mil estudantes já assistiram às apresentações do projeto Concertos Banrisul para a Juventude. O Canal Aberto volta amanhã, mais informações no segunda edição às 7 da noite. E logo em seguida tem plano de jogo. Uma boa tarde. A gente vai encerrar com imagens de Santa Maria, registrando essa manhã gelada aqui no estado. O vento deixou a sensação de frio mais intensa hoje do que em outros dias. Boa tarde para você.